Comebol Libertadores definidos confrontos das quartas de final. Eu sou o Danilo Dias e quero te agradecer por estar aqui no nosso canal, desfrutando de tudo que vem de conteúdo, sempre pensando em levar coisas bacanas para você. Muito obrigado pelo carinho. Quartas de final definido, 8 clubes classificados e um detalhe me chamou a atenção. Desde 2018, nenhum clube argentino consegue chegar com mais agremiações do que os brasileiros. Desta vez, dos 8 clubes, 4 são argentinos. Olha, 50%, hein? 3 brasileiros e 1 equatoriano, a LDU. Os 3 brasileiros que foram eliminados, inclusive, nessas oitavas de final, o Inter, o Botafogo e o Fortaleza, poderiam se juntar a pelo menos um ou 2 times nessa outra fase da competição. Mas não foi assim e desde 2018 o Brasil vinha sempre colocando mais brasileiros nessas fases de quartas do que argentinos. Só que dessa vez a rivalidade e os argentinos conseguiram colocar mais clubes. River Plate, River Plate, Racing, que eliminou o Peñarol, o Vélez Sarsfield, que eliminou inclusive o Fortaleza e também o Estudiantes de La Plata. Vamos aos confrontos, né? Eu penso que está muito equilibrado essas quartas de final. Eu vejo 2 favoritaços a chegarem à grande decisão e eu vou te contar quem são eles. Simbora! Palmeiras enfrenta o River Plate e São Paulo enfrenta a LDU de um lado no chaveamento. Podemos ter São Paulo e Palmeiras, um grande clássico, um choque rei numa semifinal de Comebol Libertadores? Cuidado! Seria interessante, hein? Os 2 rivais separados por apenas um muro na cidade de São Paulo, se enfrentando numa semifinais, seria interessante. Mas o São Paulo passa na dificuldade, nas penalidades, diante do Atlético Nacional da Colômbia. Lá na Colômbia, no jogo de ida, o Cardona erra 2 pênaltis, o São Paulo dá graças a Deus de ter saído de lá com um empate, vem para o Morumbi, consegue fazer um gol, depois sofre um gol de pênalti, e nas penalidades a estrela do goleiro Rafael, ela brilha com boas atuações, boas decisões, ele pulou para todos os cantos certos, defendeu 2 e na hora que ele pulou para o canto contrário, o jogador do Atlético Nacional bateu no travessão e o São Paulo garantiu vaga nas quartas, aonde vai enfrentar a LDU, que eliminou o Botafogo, né? No jogo de ida ela perde no Rio de Janeiro por 1-0, no jogo de volta na altitude de Quito ela consegue uma vitória por 2-0, mostrando as fragilidades, os tropeços que o próprio Botafogo consegue se complicar ele mesmo, ele próprio, e a LDU garante vaga. River Plate também com muita dificuldade, empata em 0-0 no Paraguai contra o Libertad, vem no Monumental, empata em 1-1, com dificuldade, torcida apreensiva, mas nas penalidades o time do Libertad erra bastante e o River vence por 3-1, garantindo vaga contra um dos melhores times, ou se não, o mais temido, digamos assim, o Palmeiras, que vai enfrentar, lembrando bem que o Palmeiras nessa Comebol Libertadores não perdeu até chegar nessas quartas de final, foram 6 jogos na fase de grupos, 6 vitórias, garante vaga na próxima fase. Nas oitavas, no primeiro confronto contra o Unión Deportes do Peru, visita Lima e ganha de 4-0, vem para o Allianz Parque e consegue um 0-0 magro, mas já lhe dava o direito de classificar. Então, de 8 jogos nessa Comebol Libertadores, de 24 pontos, o Palmeiras ganhou 22, digamos assim. É o time a ser batido, 7 vitórias, um empate, é um time que chega com o poderio do Abel saber jogar essa competição, já ter sido campeão, e o treinador Galhardo, no pós-jogo diante do Libertad, já demonstrou preocupação e sabe do total favoritismo do Palmeiras, que decide o segundo jogo em casa, assim como o São Paulo também decide contra a LDU no Morumbi. Já do outro lado da chave, o confronto argentino entre Racing e Vélez, é um confronto que chama atenção também pela rivalidade, os 2 clubes argentinos, um deles vai se matar e um deles vai ficar de fora, mas certamente um argentino estará na semifinal da Comebol Libertadores desse ano, algo que já fazia muito tempo que não estava também, né? E o Vélez chega por ter eliminado bem o Fortaleza, mas venceu um time que vive um péssimo momento. O Fortaleza está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vélez Sarsfield se viu dessa fragilidade do time adversário e conseguiu um empate na Arena Castelão e depois conseguiu vencer lá na Argentina, garantindo vaga nas quartas de final contra o Racing, que já teve uma parada mais dura, pegou a equipe do Peñarol, perdeu lá no Uruguai por 2-1, Peñarol tradicionalíssimo nessas edições de Comebol Libertadores, e aí no jogo de volta ia para as penalidades, ele devolvendo 2-1,
mas um dia chuvoso na Argentina, ele consegue fazer o 3-1 com Pardo, fazendo gol de cabeça nos últimos segundos de jogo. O goleiro, inclusive, já tinha sido substituído por o goleiro reserva, o treinador já pensando nas penalidades, e no momento da substituição, ele entra em campo, a bola tá parada numa falta lateral, e o rapaz que ia bater a falta do Racing espera a substituição, e quando ele bate, o Pardo de cabeça faz o gol, 3-1, para delírio do torcedor lá em Avellaneda. Foi muito bom o Racing ter classificado pelo fanatismo do torcedor. Lembrando que o Racing é o atual campeão da Conmebol Sul-Americana, bateu na edição de 2024 a equipe do Cruzeiro. E chegamos, enfim, ao time que investiu mais de 270 milhões de reais. Só nessa janela o Flamengo fez várias negociações interessantes, trouxe o Saúl, o Carrascal, veio a recuperação do próprio De La Cruz, veio o Arrascaeta crescendo, o próprio Pedro voltando a fazer gols depois daquela desavença com o próprio Felipe Luiz no pós-mundial. O Flamengo, que mesmo eliminado na Copa do Brasil, vê a Conmebol Libertadores e o Campeonato Brasileiro, onde é líder, com as reais possibilidades de ser campeão dessas duas competições que valem, além de muito dinheiro, vale o prestígio e tem o peso no nosso cenário também, tanto nacional como na nossa América do Sul. O Flamengo, para mim, enfrenta o Estudiantes, que demonstrou fragilidades, mas que também garantiu vaga nessas quartas de final, por mérito, por ter feito uma boa fase de grupos, vence com um placar magrinho de 1-0 apenas e consegue a vaga para enfrentar o Flamengo. Total favoritismo ao Mengão, por ter demonstrado isso diante do Internacional, venceu no Maracanã por 1-0, venceu no Beira-Rio por 2 e demonstrou um time totalmente superior ao outro. Parecia um coletivo entre um time titular contra os meninos de uma base, de júnior, quando sobe os meninos do juvenil para fazer e compor um coletivo. Foi mais ou menos isso. O Inter, que também investiu 70 milhões de reais, um investimento, assim, querendo ou não, alto para as pretensões, mas o Flamengo investiu muito, quase 10 vezes mais. Isso foi até falado pelo presidente do Inter, o investimento, e notou-se essa superioridade muito absurda entre Flamengo e Internacional. Flamengo, total favoritismo diante do Estudiantes. Palmeiras enfrenta um time que é batido nessa Conmebol Libertadores, onde tudo pode acontecer. Mas será que está prevendo aí um Flamengo e Palmeiras numa final de Conmebol Libertadores de novo? Lembrando que eles já decidiram o título de Conmebol Libertadores, aonde o erro de Andrés Pereira custou o título para o Mengão? Será? Pode ser que sim, muitos especialistas estão dizendo que esse é o caminho, onde os dois só podem se cruzar na final, mas lembrando que um tem o Estudiantes e depois tem outro, possivelmente argentino, ou Vélez ou Racing. Já o River, caso elimine o Palmeiras, chega muito forte numa semifinal, diante de São Paulo e LDU, e aí eu vejo ele como favorito. Quem passar de Palmeiras e River é um dos francos favoritos a estarem na final, assim como o Flamengo e Estudiantes. Quem passar ali, eu vejo o Mengão chegando forte para brigar por esse título nessa temporada de 2025 na Conmebol Libertadores da América. Espero que você tenha gostado do conteúdo, já estamos preparando um próximo, vai ser bem interessante, sobre a camisa vermelha, como foi a ideia do Samir Chau de ter feito essa camisa, por que parou, e eu vou te contar tudo no próximo vídeo. Obrigado, deixa o seu sininho aí para ativar suas notificações, se inscreva no nosso canal, espero que você tenha gostado. Será que o Mengão é favorito ao levar o título? Deixa aí nos comentários. Valeu, um abraço, tchau!